Bom dia, boa tarde ou talvez até boa noite. Eu não sei em qual horário vocês estão vendo esse vídeo. Eu me chamo Everton Bruno Silva dos Santos, sou monitor da matéria de Introdução à Ciência da Computação na Universidade Estadual Feira de Santana, UFS. Hoje iremos tratar sobre modularização e, em mais específico, sobre funções na linguagem de programação Python. Vamos começar por uma explicação, né? Afinal de contas, o que é uma função? Em Python, é responsável por criar módulos de código que desempenham alguma tarefa específica. Esses módulos são chamados de funções ou procedimentos. Neste caso, funções retornam valores, procedimentos não retornam valores e também são chamados de funções infrutíferas ou funções sem retorno. Um programa pode possuir várias funções e procedimentos, mas todos os programas em Python devem possuir um código do programa principal que esteja fora de qualquer função, pois ele é quem controla a execução das funções. De modo geral, para quem já chegou a essa etapa do curso, com toda certeza já conhece funções no aspecto do uso, já usaram. Só não conhece sobre o aspecto da construção de uma função. Então, assim, a partir do momento que você dá um print, ali você está utilizando uma função. E, em mais específico, uma função infrutífera, até porque o print, por exemplo, ele não dá um retorno. Muito diferente do que a gente viu ali em listas, né? Que em lista a gente tem o pop. O pop ela é uma função frutífera, ou seja, ela dá um retorno para a gente. Que retorno seria esse? Seria o último elemento da lista. Então, tem aí essas duas separações. Desvantagens em não usar funções. Até o momento, todos os programas que construímos possuem somente um único programa e isso faz com que tenhamos programas cada vez maiores, repetição de trechos de código, que isso daqui é um problema absurdo na vida de um programador, e dificuldade no gerenciamento da lógica estrutural. Sobre repetição de trechos de código, eu espero que você já tenha observado isso, né? Que sem o uso de funções, alguns momentos vocês tiveram que dar um Ctrl+C, Ctrl+V em algo que vocês tinham feito ali e fazer só uma pequena modificação ali para efetuar uma determinada tarefa. Quando a gente utiliza funções, a modularização nos permite evitar esse tipo de situação, porque do ponto de vista da manutenção de um código e até mesmo da leitura dele, é complicado trabalhar sem funções. Porque a partir do momento que você não utiliza funções, no ponto de vista da manutenção, se aquele trecho de código que você está copiando, colando, espalhando para todo lado, se ele tem algum problema, você vai espalhar esse problema para todos os lados do teu código e para tu corrigir isso vai dar trabalho, porque você vai ter que sair corrigindo em cada um dos lugares onde você copiou e colou. Então imagine que tem um bloco de código que você copiou, 17 vezes, se é um código de 1000 linhas, por exemplo. Você vai ter que sair procurando em cada uma dessas 17 cópias para editar o que tiver que corrigir, então não é legal fazer isso. Já utilizando funções, você pode simplesmente corrigir o que há de errado naquela função e todo o teu programa vai se beneficiar dessa correção aí. Outras vantagens em usar funções, a gente tem como a principal delas obter com isso um melhor gerenciamento da lógica estrutural do programa a ser desenvolvido. Mas de que modo? Usando aí a visão de dividir para conquistar. Dividir problemas em subproblemas menores e mais através, se ainda for muito complexo, a gente dividir em subproblemas ainda menores e assim sucessivamente, promovendo assim uma modularização. Então, por exemplo, a gente tem construído até então aqui programas pequenos, coisas simples, pegar um fatorial, coisas do gênero. Mas à medida em que a complexidade de domínio para a construção de software cresce, você não pode mais fazer tudo em um único bloco, porque vai se tornar uma coisa extremamente complexa para você fazer. Então, o que deve ser feito? Você deve pegar o teu problema grande, subdividir ele em problemas menores e sair atacando cada um deles sucessivamente, aos poucos. Se ainda assim um bloco de resolução for muito difícil de abstrair, você deve pegar ele e subdividir em problemas cada vez menores e dessa forma você se utilizando do geral
até esqueci o nome, é geral específico, Você utilizando geral específico geral, você consegue resolver o teu problema, por mais complexo que ele seja. Mais vantagens em usar funções. A gente evita a repetição do mesmo trecho de código, a gente reaproveita um código existente, facilita modificações, que eu já tinha dito, a gente organiza o programa em partes que podem ser compreendidas isoladamente, a gente melhora a estruturação do programa e facilita o entendimento do programa. Uma coisa que eu gostaria de falar antes de dar prosseguimento é que assim, escrever código para a máquina entender é fácil. O que de fato é difícil é você escrever um código para outro programador entender. Então, se a gente se utiliza dessas abordagens, a gente está facilitando o entendimento de outra pessoa que vai ler o nosso código. Porque não basta apenas escrever, ele tem que ser compreensível. Mas enfim, também chamados de subprogramas, um subprograma pode ser executado diretamente. Ele precisa ser invocado ou chamado pelo programa principal ou por outro subprograma. Essa chamada desvia o fluxo de controle para o subprograma. E como é que isso ocorre? A gente tem aqui. Temos o nosso programa principal, ele tem uma série de instruções, e nosso programa secundário, que aqui a gente vai entender como uma função, ok? Então ele está sendo chamado, essa instrução está chamando uma instrução que está no programa secundário, e após ela a gente volta para o nosso programa principal e segue o fluxo até concluir aí a sua execução. Como pode ser criada uma função? Nós podemos criar uma função infrutífera sem argumentos da seguinte maneira. A gente escreve aqui o def, que é o identificador de função no Python. A gente põe o nome da função, que eu coloquei função aqui, e a gente pode observar que os parênteses estão vazios, não há nada aqui dentro. Isso quer dizer que a nossa função está vazia, ou seja, ela não tem argumentos. Coloquei aqui um comentário escrito em implementação, só mesmo para fins didáticos, para vocês entenderem que isso aqui é o escopo da função, isso aqui é o cabeçalho da função. O escopo tem alguma implementação lá, que eu não sei qual é, mas tem. E por fim ela tem um retorno. Então isso aqui é um exemplo de função frutífera. Então se tu der um print e escrever dentro do print essa função aqui, vai sair alguma coisa ali no print, porque essa função está dando algum retorno para que o print possa exibir em tela. Podemos também criar uma função infrutífera sem argumentos. Novamente, a gente tem aqui os parênteses vazios, sem nada dentro. Isso quer dizer que a nossa função não tem nenhum parâmetro de entrada, não tem nenhum valor que ela vai receber para trabalhar. Everton, é um pouco complicado entender isso. Me explica de um jeito um pouco mais tranquilo. Sabe no cálculo 1, que é a matéria que a gente vê no primeiro semestre, aí no curso de alimentos, ou no caso de computação na UFS, que a gente vê no segundo, mas a gente tem pré-cálculo que vê essa questão também. Que são o quê? São as funções. Lembra que a gente tem uma definição sendo definida por f de x, que é igual a uma determinada expressão algébrica ali? Então, aquele x que a gente tem naquele f, ele é um parâmetro de entrada. Por que ele é um parâmetro de entrada? Porque o valor que entrar ali naquele x, daquele f, ele vai determinar o valor final daquela função, e no caso da matemática, toda função tem retorno, a não ser que o domínio dela não exista, que é de uma outra situação. Mas caso esse domínio dela exista, ela vai ter um retorno. Então, é um exemplo disso. Se você pega, sei lá, a função f de x é determinada por x ao quadrado, por exemplo. Então, se eu digo que x é igual a 2, eu estou dizendo que o parâmetro de entrada daquela função f de x é 2. E 2 elevado a 2, ou seja, aquele x elevado a 2 vai ser substituído pelo 2. Então, isso vai se equivaler, por exemplo, a ali um 4. Então, para fins didáticos, a definição do que é uma função em Python não é tão diferente do que é na matemática. A gente pode criar uma função com argumentos, e aí entra aquela questão que eu falei da matemática. Lembra? F de x, tal. Seria até bom ter dado aqui um exemplo prático, ficaria bacana. Mas enfim, eu não fiz. A gente tem aqui o def função, temos aqui um argumento de entrada, nós temos alguma implementação que vai fazer alguma coisa aqui dentro, e aqui a gente vai dar um retorno de valor. A gente tem também um exemplo de função infrutífera, também com argumentos. Tem algum argumento entrando aqui dentro, não sei qual é, não cabe a função
saber qual valor vai estar entrando aqui, ela só tem que entender que vai entrar algum valor e ela vai fazer alguma coisa aqui dentro. O que ela vai fazer, eu não sei. Vai estar na implementação. Características das funções. Toda função deve ser chamada para que seu código seja executado. Quando a função é chamada, o interpretador Python desvia da execução para os comandos descritos pela função e, ao final, retorna o ponto que havia parado. Foi aquilo que eu mostrei antes naquele diagrama. Lembra? Estava programa principal, programa secundário, tinha algumas instruções. Então, é aquilo que vocês viram antes. Os parâmetros ou argumentos, entendam da forma que acharem melhor, que uma função deve receber são valores que ela necessitará para executar a sua tarefa, mas que são desconhecidos por ela e conhecidos pela função chamadora. Ou seja, quem invocar aquela função sabe o que está indo até aquela função, mas a função não sabe o que está entrando ali como parâmetro de entrada. Então, para todos os efeitos, ela só vai mesmo trabalhar com as instruções que já tem nela, ela vai executar o que ela foi pré-definida a fazer com aquilo, embora ela não saiba qual valor é. Por exemplo, quando a gente diz a matemática sobre f de x é igual a x ao quadrado, essa função f de x sabe qual valor vai entrar no x? Ela não sabe. Pode ser qualquer valor. Então, é isso. Características das funções escopo de variáveis. É um ponto muito importante. Se a gente não se atentar a isso, a gente vai se sujeitar a erros cada vez mais grotescos. Então, prestem atenção. O escopo, na verdade, das variáveis determina quais funções devem reconhecer certas variáveis. Ou seja, uma variável que está contida dentro de uma função, ela não consegue ver uma outra variável que está contida em outra função, ainda que esta variável tenha o mesmo nome. Ela não consegue enxergar isso. Devido ao quê? Devido ao escopo das variáveis. Uma variável pode ser visível ou não, a depender de qual trecho do código tu está se referindo. Bom, se uma função reconhece uma variável, a variável é visível a esta função, e nesse caso a mais ninguém. O escopo das variáveis as protege de serem alteradas inadvertidamente por outras funções. Então, se você tem uma variável chamada x, na função g de x, e se você tem a variável x também na função f de x, estamos dizendo que essas duas variáveis são diferentes. Por quê? Porque g de x não é capaz de enxergar a variável que está ali em f de x, ele não consegue ver. Uma função não deve ver ou alterar uma variável a que não tem acesso. Isso é um fato. Se a variável está no escopo de uma outra função, ela não vai ver, que foi o que eu tinha dito antes. Uma variável local, que é isso também que eu estou me referindo, né? Pode ser vista apenas no bloco dentro da função ao qual foi definida. Então, a gente deve, a partir de então, começar a considerar dois tipos de variáveis. As variáveis locais e as variáveis globais, sendo elas: as variáveis dentro das funções são chamadas de variáveis locais e elas possuem esse nome porque elas só são visíveis localmente, ou seja, elas só são visíveis pelo bloco de código onde ela está contida, ou seja, ela só pode ser vista pela função onde ela está. Temos também as que são declaradas fora de todas as funções, que são chamadas de variáveis globais. O caso de uma variável global, ela pode ser vista por todo o trecho de nosso código e fiquem atentos que isso é uma má prática. O ideal é você não utilizar variáveis globais no teu código porque ela pode ser alterada por uma outra função e isso pode gerar problemas absurdos. Então evitem o multiuso. Mais especificamente, falando sobre as variáveis locais, elas passam a existir no início da execução da função, onde foram definidas e são destruídas ao final da execução da função. Isso é chamado de tempo de vida. Algo assim que também é interessante a gente se referir é que esse destruídas aqui é entre aspas. Quer dizer, depende da linguagem. Se fosse um Java da vida, por exemplo, devido ao garbage collector, sim, seria de fato destruída. Mas em linguagens como Python, C e outras por aí, algumas outras, elas não são destruídas, você só perde basicamente a referência de memória àquela variável. Então, fiquem atentos a isso.
Uma variável local só pode ser referenciada, ou seja, usada dentro da função onde foi declarada. Como as variáveis locais deixam de existir ao final da execução da função, elas são invisíveis para outras funções ou para o programa principal. Variáveis globais. As variáveis globais são definidas fora de qualquer bloco e, portanto, são disponíveis para qualquer função. O uso de variáveis globais pode prejudicar a confiabilidade dos programas, uma vez que a variável fica acessível em qualquer ponto do programa, podendo, por exemplo, ser utilizada para duas finalidades diferentes ao mesmo tempo. Isso é um problema, porque vai gerar uns bugs que você não vai saber identificar de onde é que eles estão vindo. Enfim, exemplo prático. Seguindo o que foi visto antes, o que há de errado aqui? Vou pedir para que você pause esse vídeo, tente ler o código, e não uma leitura mecânica, uma leitura de sentido, para você entender o que está escrito aqui, quais são essas instruções. E basicamente aqui é uma função que vai te dar um fatorial de um número, mas queria que você me diga o que há de errado aqui nesse código no que diz respeito ao escopo de variáveis que a gente viu nos slides anteriores. Então, pausa o vídeo, tente entender o que há de errado e depois diga. Ok, vou entender que você pausou o vídeo e já sabe qual é a resposta, ou pelo menos acha que sabe, que não é um problema, é importante a gente tentar. Vamos lá, a gente tem uma variável sendo definida, uma variável não, uma função sendo definida, essa função se chama fatorial, ela recebe algum número e ela dá um print aqui em uma variável chamada x. Ela diz que o fatorial é igual a 1 e ela faz aqui uma contagem aqui, vai multiplicando por cada um dos índices do for e por fim ela retorna o nosso fatorial. O que é que há de errado nesse processo? A gente está dando print em x e x não está dentro do escopo da variável, ele está fora. Isso quer dizer que x é uma variável global. Então a gente quebrou aquela regrinha de escopo que eu tinha falado anteriormente. Por quê? Porque nós temos uma função trabalhando com uma variável local. Então, isso é um erro e a gente tem que evitar esse tipo de situação. Bom, a referência que eu utilizei para produzir esse slide, que foi até curtinho ele, foi de Introdução a Algoritmos de Programação em Python, da Elsevier, de Vasilevic, do ano de 2017. A gente tem aqui agora alguns exercícios fixadores, que vocês podem responder e depois me mandarem se tiverem tempo. Espero que tenham, que façam um esforço aí para estar me respondendo, que a gente vai tendo aí uma noção do que vocês estão tendo dificuldade, e aí eu vou poder tentar criar alguma forma de tentar ajudar vocês aí. Mas enfim, tentem responder, por favor. A gente tem aqui, escreva um programa que contém uma função que receba um número representando uma temperatura em graus Fahrenheit e calcule e imprima uma temperatura em Celsius. A gente já fez um problema desse quando a gente estava mexendo com CodeBank. Foi uma das primeiras questões que a gente mexeu lá no CodeBank, nas unidades anteriores. Então, é tranquilo mexer com isso, vocês já sabem. Tudo que vocês vão ter que fazer é aplicar isso dentro de uma função e puxar os valores ali e executar para ver se está funcionando. Então, não é um trabalho tão complexo. Escreva um programa que contenha uma função que receba dois números e retorne verdadeiro ou falso, indicando se o primeiro número é divisível pelo segundo. A função principal deve imprimir uma mensagem apropriada de acordo com o resultado da função. A gente também já fez uma situação dessa no CodeBank, nas unidades anteriores, então não é tão complicado mexer com essa questão aqui também. Então tudo que vocês vão ter que fazer é aplicar isso daqui dentro de uma função. Nesses dois casos, as nossas funções elas vão ser funções que têm retorno e elas também vão ter ali argumentos de entrada para poder estar efetuando esses processos aí que são solicitados. Você pode substituir o retorno por um print também, não é um problema, se você quiser fazer uma função sem retorno. Inclusive, até recomendo fazer das duas formas, com retorno e sem, mas mostrando na tela o resultado correto. Tem mais dúvidas? Consulte seu monitor ou professor e até a próxima. Espero que tenham gostado, pessoal. É isso.